Este é o Estúdio Revista, que vai ao ar aqui na Unisantos todas as semanas. E nossa convidada de hoje é a Andressa Pedri, que é brasileira, mas trabalha em Portugal. Atriz, apresentadora, trabalhou como modelo há muito tempo e escolheu viver em Portugal. Por que, Andressa? Seja muito bem-vinda. As oportunidades aparecem na vida e a gente, de repente, muda de país? Olha, é isso mesmo, Letícia. Na verdade, também muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E foi uma oportunidade, sim, que surgiu no ano de 2006, de poder estar indo para Portugal e ingressando numa emissora brasileira, mas com sede lá na Europa. Então foi aquela coisa da mudança de vida. Ai, será que agora? Será que eu vou? Agarro essa oportunidade. Com certeza as oportunidades na nossa vida, elas passam. E eu pensei, eu era nova, com uma grande chance, e resolvi abraçar, mesmo enfrentando todas as barreiras, porque também não é fácil você tentar triunfar por uma carreira televisiva no exterior, tem que quebrar muitas barreiras. E pronto, e hoje eu sou filha de Portugal também. Você trabalha pela Record lá. Você já trabalhava pela Record aqui no Brasil também? Não, na verdade aqui no Brasil eu tinha feito umas pequenas participações como um elenco de apoio em Malhação. Aí ingressei para o elenco de JK, que foi aquela minissérie que passou aqui também há uns anos atrás. E quando eu estava ingressando mais com essa situação de atriz, mas já tinha feito alguns programas aqui em regionais também, né, nas coligadas da Record? Exato, da Record, aqui na Baixada Santista, com programas de esportes radicais e tudo, eu achava que eu ia encaminhar para o lado de atriz, mas depois acabei voltando para o lado da apresentação. Então, quando eu fui também para Portugal e surgiu esse convite, foi ali, dentre os desafios todos que me surgiram, porque um dos primeiros programas que eu fiz foi um programa de passatempo. Era em direto, ou seja, ao vivo, para 150 países, que é o sinal que a Record Europa emite, são para 150 países. E eu falei, meu Deus do céu, são milhões de pessoas agora, eu estou ao vivo, tem que dar tudo certo, não é? E foi o primeiro projeto, então foi um desafio muito grande, porque era um formato de programa que não existia aqui no Brasil. Hoje já consegue se ver muito valor acrescentado pela televisão, mas lá também não existia. E eu falei, meu Deus, já estou começando com uma coisa que eu não tenho nem por onde me basear, não é? E acabei tendo essa primeira oportunidade pela Record e depois fiquei, já estou há 7 anos. Agora, uma questão que a gente sempre pensa, e a língua faz diferença? O idioma que você fala português, brasileiro, em Portugal, e é assim que funciona? Eles gostam disso? É assim que eles vivem lá, ouvindo uma emissora brasileira? Exato, tem que ser assim, porque a ideia também dos portugueses, quando eles colocam num canal brasileiro, no caso, eles querem escutar o sotaque do Brasil. A exigência, é claro que nós temos que falar o português muito correto, não dá para falar muito aquelas gírias, enfim, quando você está com os amigos, é diferente, mas é o português brasileiro. Tem diferença? Tem muita diferença. Existe às vezes um pouco do preconceito? Existe também, não é fácil. Não é? Mas como eles têm uma relação fantástica com o Brasil, e acho que Brasil-Portugal, Portugal-Brasil são países irmãos. Inclusive este ano é o ano do Brasil em Portugal, em que imensos artistas de diversas áreas têm ido para poder fazer apresentações e tudo. Então eles têm buscado cada vez mais também os talentos brasileiros. E acho que eu cheguei numa fase boa. Andressa, e lá em Portugal eles te chamam para apresentar eventos, para fazer comerciais? Você tem essa participação lá também? Tenho bastante. Acaba por acontecer alguns eventos. É claro que são mais situações pontuais, porque eles também têm uma margem muito rica de apresentadores, tanto homens quanto mulheres, de gabaritos muito elevados, pessoas que já estiveram até nos Estados Unidos e tudo. Portanto, é um meio televisivo muito competitivo. Mas quando existem coisas pontuais, por exemplo, há menos de um mês atrás teve a situação do Miss Brasil Europa, em que, foi todo um concurso feito em torno das meninas brasileiras que moram lá. Acontece esse evento em diversos países e, entretanto, me convidaram para apresentar. Fazia sentido ter uma apresentadora brasileira para representar o país em questão, que era o Brasil, com um apresentador português. Sim, muitas campanhas publicitárias também, não só para marcas brasileiras, mas também para portuguesas, porque é aquilo que eu também estava explicando por fora das câmeras. O brasileiro tem investido muito em Portugal, né? Inclusive esse é o ano do Brasil em Portugal. Então tem ido muitos artistas, o Brasil está muito presente. Então eles cada vez mais fazem essa questão.
E também não perdendo a consideração, porque tem muitos empresários brasileiros que estão investindo lá nesse momento. Então são N marcas, desde supermercados, parte de cosmética, marcas reconhecidíssimas aqui no Brasil que estão tendo representação lá em Portugal. E eles buscam o quê? Às vezes alguma imagem brasileira que seja forte no mercado para poder dar a imagem do produto lá. E às vezes é aí onde eu entro. Então eles valorizam a diversificação? Valorizam. Andressa, você já tinha ido a Portugal antes de trabalhar lá ou foi um susto, assim, quando te chamaram? Foi um susto, literalmente. Você fechou o trabalho sem ter ido à cidade antes, ao país antes? Sem ter ido ao país antes. E como foi quando você chegou lá a primeira vez? Quando eu cheguei lá, eu pensei assim, meu Deus, pra onde é que eu vou? Não é? Onde é que é a Record? Onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Onde é que eu vou morar? Aquela coisa, só tinha as malas e mais nada. Então eu não sabia ao certo. Enfim, fiquei um pouco perdida, mas eu também gosto, é mais ou menos quem tem boca vai a Roma. Né? Então acabei por desbravar muito facilmente enfim, e deu tudo certo. Mas antes de eu ter ido a Portugal, nos anos de 2004 e 2005, eu tive um trabalho que foi até através de uma agência aqui de Santos e fui para a Itália. Então já comecei aos 21 anos aquela ideia de almejar trabalhos ali no exterior. Na altura minha mãe também foi morar comigo, uma certa responsabilidade, tinha aquele medo, a Itália, modelo, apresentadora de TV, nunca sabia o que podia acontecer, né? Então minha mãe acabou indo comigo também um período para lá. Então ali já foi um despertar no sentido, opa, talvez seja por aqui mesmo que eu queira seguir. E quando eu voltei para o Brasil, deu uma margem de algum tempinho, alguns meses, que foi depois que eu comecei a fazer umas gravações como atriz, falei, agora eu vou engajar como atriz. Não, volta tudo para apresentadora, vai para Portugal, faz um rebuliço na vida e deu tudo certo. Andressa, quantos anos você tinha então quando foi para Portugal? 23. 23 anos, o primeiro contrato. De quanto tempo foi o primeiro contrato? Foi de um ano. Foi aquela experiência. Mas bem jovem, né? Muito 23 jovem. É muito menina. Eu costumo dizer que eu tive que amadurecer muito rápido. Qual foi a sensação quando você chegou no aeroporto? Eu sei porque a sensação eu tive e marcou muito. Você chega na Europa e eles estão falando português no aeroporto. É muito gostoso. Não dá um frio, não dá uma sensação diferente? Dá, porque acima de tudo, quando você chega para lá com uma proposta de trabalho também, é um pouco no sentido de que, meu Deus, é este o povo que eu vou ter que enfrentar, no sentido, será que eles vão gostar de mim? Né? Então, foi aquele friozinho na barriga, o medo, não vou dizer que eu não tive medo, até no princípio também o medo faz parte, mas acho que só tem medo quem tem respeito, né? Então... E era um momento de escolha, você tinha noção de que com 23 anos, chegando num outro país para fazer um trabalho, começar uma carreira, uma oportunidade que veio muito cedo. Exato. E você sabia que ele estava fazendo uma escolha? Eu estava fazendo uma escolha que eu tinha, eu sou muito focada, né, Letícia? Então, em tudo aquilo que eu normalmente mergulhei de cabeça, as coisas deram certo, porque eu me dediquei sempre ao máximo. Então, eu tinha praticamente aquela ideia do seguinte, ok, vai ser um novo desafio, eu vou ter que mergulhar de cabeça e eu tenho certeza que vai dar certo. Mas o pior é aquela situação de ser filha única, ter deixado os pais. E eu tinha tanta certeza que aquilo ia dar certo, que o que mais me doía era o fato do seguinte, ok, daqui pra frente eu vou ter que pensar um pouco mais no meu lado profissional, deixar aquele colo da mãe galinha, né, daquela coisa que gosta de cuidar da filha, e começar a seguir com as minhas próprias pernas. E o meu medo era o quê? A saudade. Porque eu estava com 10 mil quilômetros de distância, eu sabia que talvez eu poderia passar um ano e meio, talvez, sem ver os meus pais. Então esse foi meu maior desafio. Aí o que eu fiz? Me afundei no trabalho, ou seja, mergulhei no trabalho. A gente está conversando com Andressa Pedri. Pedri é francês? É Pedri que eles falam? Petri. Mas falamos sempre Pedri, é mais fácil. Ela é santista, está trabalhando em Portugal, é apresentadora de TV. Vou mostrar um pouquinho do trabalho dela para você e depois do comercial a gente está de volta.